Criador fez uma aliança com o seu povo, e o seu povo é a casa de Israel e a casa de Judá. Observando em Irmião 31, onde está escrito que o Criador iria fazer uma aliança com o seu povo, uma nova aliança. Por que necessitaria de ser feita uma nova aliança? Porque o seu povo, na desobediência, quebrou a aliança feita. Nesse texto, nós comprovamos que o Criador não fez uma aliança com nações, mas fez com a casa de Israel e a casa de Judá. Por que a casa de Israel e a casa de Judá? Porque Israel, na época, estava dividido em dois reinos. Um dos reinos chamava de casa de Israel e o outro reino chamava de casa de Judá. Então, ambos as casas teriam quebrado o primeiro concerto. Quebrando o primeiro concerto, então, o salário do pecado é a morte, e estaria todos condenados à morte e morreria os filhos de Abraão e a promessa feita aos filhos de Abraão, que o Criador tinha feito. Então veio o novo concerto, onde ele ia colocar a Torá em nosso coração. E colocando a Torá em nosso coração, ainda diz o verso em Irmião 31, que a Torá em nosso coração, então ninguém perguntaria: você conhece a Yahweh? Porque todos me conhecerão. Observando as pessoas que dizem serem Yahudim ou ser as 10 tribos espalhadas entre as nações, nós vemos que falta techuvá, porque vive embaraçado com as religiões das nações, porque a promessa àquele que fizesse techuvá, o novo concerto, não estaria embaralhado com as nações, com os ídolos das nações, misturada com os ídolos das nações, mas seria um povo que conhecia o Criador. Analise você mesmo. Você que está ouvindo este ensinamento neste momento. Eu pergunto para você, você conhece o Criador? Você pode até falar que conhece, porque todas as religiões dizem que conhecem, mas na realidade, conhecer o Criador é você saber todos os mandamentos dele. Tudo aquilo que ele pediu para que tu fizesse. Então, isso é conhecer o Criador. Mas aí você anda de qualquer maneira, muitas vezes é filho das nações e nem filho de Abraão não é. Mas ele disse: eis que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que eu fiz com os seus pais no dia que tomei pela mão para tirar da terra de Mitzray. Mas esse novo concerto, a Torá será em vosso coração.
Então, não há concerto sem Torá, porque nós estaríamos fazendo um novo concerto com o Criador, ou o Criador fazendo um novo concerto conosco, porque os nossos antepassados teriam quebrado a Torá. Então, era uma nova chance de regresso à Torá, aos mandamentos, à lei, e toda a lei, porque a lei é perfeita e refrigera a alma. Então, Irmial 31 fala desse concerto. Aí você pergunta, Yashurum, e como é que ficam os gentios, hein? Não tem nenhuma oportunidade para os gentios? Aí eu começo a falar para você. Abraão, ele estava apavorado, porque ele tinha recebido uma palavra do Criador quando saiu do meio da tua parentela, dizendo, a sua descendência será grande. Mas ele, avançado em idade, não tinha descendência. E ele apavorado. Mas o Criador falou, não se preocupe, Abraão, porque a sua semente será tão grande como estrelas no céu, como areia na praia entre as nações, para ser uma bênção para as nações, para ser uma luz para as nações. Isso nos últimos dias, que a gente vê escrito na Torá. Aí, voltando-se o pensamento em Zacarias 8:23, onde diz que nos últimos dias um estrangeiro pegará no tzitziot da veste de um Yahudim e dirá a ele, nós vamos caminhar com vocês, porque só vocês têm a palavra da verdade do nosso Elohim. Isso é nos últimos dias, porque nós iríamos fazer techuvá, nós iríamos fazer o retorno na Torá para ser uma luz para as nações. E aí o nosso tzitzit está aqui, ó. E como vai pegar no seu tzitzit se você não tem? Porque aquele cordão pendurado não é tzitzit, porque tzitzit ou tzitziot é os desfiados nas vestes, né? Então, e por que pegar o tzitziot? Por que esse símbolo? Porque lá em, conhecido como número, né? Bar Midbar 15:37. E vós fareis tzitziot na barra das vossas vestes, para quando vocês olhar, lembrar dos mandamentos. Então, quer dizer, aí você ia pegar no tzitziot, ia falar qual é a verdade, qual são os mandamentos. Esse aqui é o símbolo do tzitziot, em Zacarias 8:23.